Oi, eu sou Gisele Francis e na devocional de hoje eu vou falar sobre o livro Manancial do Deserto. Esse livro, Manancial do Deserto, na minha opinião, é um dos melhores livros de devocional que eu conheço. Porque eu ganhei esse livro da minha mãe, não foi novo, ela passou dela pra mim e eu simplesmente sou apaixonada por esse livro e me ajudou bastante nas minhas devocionais no início do meu casamento. E eu não sei onde ele foi parar, gente, eu perdi esse livro, vou ver se eu consigo comprar ele novamente. E aí eu encontrei na internet e eu queria ler pra vocês uma devocional deles e nós vamos começar em Lucas 9, versículo 28 e o 32, que diz assim: Tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Viram a sua glória. E agora eu vou ler para vocês Êxodo 33, o versículo 13, que diz assim: Se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. Aí agora eu vou ler para vocês o que quer dizer essa devocional do dia de hoje do livro Manancial do Deserto. Lá em Lucas fala dos 3 discípulos que foram até o monte com Jesus. E então aqui, quando Jesus levou os 3 discípulos à parte, aquele monte atraiu-os a uma íntima comunhão com ele. Então ele queria ter bastante comunhão com esses 3 discípulos. E eles não viram ninguém, senão somente Jesus. E era muito bom estar ali. O céu não está longe dos que ficam no monte com o Senhor. Quem, em momentos de meditação e oração, já não teve vislumbres do céu aberto? Quem, no lugar secreto de bendita comunhão, já não sentiu alguma onda de santa emoção, antegosto do gozo dos bem-aventurados? A linguagem que é bem assim, como é que eu posso dizer? Tradicional? Não sei. Mas imagina você na comunhão do teu quarto, louvando ao Senhor, orando, conseguiu deslumbrar como se o céu estivesse descendo, como se você estivesse sentindo o céu ali perto de você. O próprio Deus, o próprio Jesus, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. E aí ele fala que o mestre, Jesus, né, tinha ocasiões e lugares para uma conversa quieta com seus discípulos. Uma vez, no cume do Hermon, mais frequentemente, porém, nas encostas do Monte das Oliveiras. Cada crente deve ter o seu Monte das Oliveiras. A maioria de nós, principalmente os das cidades grandes, vive sob grande pressão. Desde cedo até a hora de deitar, estamos expostos ao redemoinho. No meio desse burburinho todo, quão pouca oportunidade temos para uma quieta reflexão, para a palavra de Deus, para oração, comunhão, aquela comunhão de coração para coração com o nosso Deus. E aí ele fala aqui sobre Daniel. Daniel precisou do Monte das Oliveiras em seu quarto no meio dos refúgios e da idolatria da Babilônia. Pedro o encontrou no terraço em Jope. O Martinho Lutero o encontrou no cenáculo de Wittenberg, conversando ainda hoje como coisa sagrada. Falando que o encontrou é que encontrou Deus, encontrou Jesus, esse céu que eu falei. O servo de Deus, Dr. Joseph Park, disse certa vez: se não voltarmos às visões, aos vislumbres do céu, à consciência da glória mais elevada e da vida mais plena, perderemos nossa espiritualidade. Nosso altar se tornará uma simples pedra se não tiver a bênção de visitas do céu. Eis a necessidade do mundo de hoje: homens que vejam a face do Senhor. E aí, então, um apelo para todos nós. Chegue perto dele, chegue perto de Deus. Ele poderá levá-lo hoje ao cume do monte, pois se levou ali a Pedro, o impetuoso, e a Tiago e a João, os filhos do trovão, que vez após outra compreenderam mal o mestre a sua obra. Não há razão para que não possa levá-lo ali. Por isso, não se ponha a um lado dizendo: aquelas visões e revelações extraordinárias do Senhor não são para espíritos seletos. Não, elas podem ser para você. O que está querendo dizer aqui? Que é para a gente chegar perto do Senhor. Então, chegue perto do Senhor. Tem aquele momento em que você para e se deixa disponível para sentir a presença do Senhor.
E numa devocional, aqui, por exemplo, eu já chego falando da palavra, falando para vocês alguma história, mas é importante que você pare antes de ler a palavra. Cante uma música ou simplesmente faça uma meditação e deixe que o Senhor habite em você. Se permita sentir a presença de Deus e peça ao Senhor para que Ele se faça presente. Imagina a gente sentindo o céu aqui. Imagina sentindo essa presença do Senhor Jesus. E Ele com certeza quer nos envolver com a graça, com o poder dele. Então, não esqueça que, apesar do dia a dia, apesar da correria, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se permita parar e sentir a presença do Senhor. Nem que seja no banheiro do teu trabalho, sabe? Aquele momento que você dá uma parada, ou na hora do teu almoço, ou em casa. Eu acordo cedo, por exemplo, quando tá só eu acordada em casa, eu acordo bem cedo para isso. Ou à noite antes de dormir, como eu faço com Sofia. Então, permita que o Senhor Jesus esteja perto de você a ponto de você poder sentir algo diferente, sentir essa presença do Senhor. E eu lembro, quando eu era solteira, que eu morava com meus pais, tanto em casa quanto na igreja, a gente se permitia sentir a presença de Deus. E eu lembro, gente, é uma coisa inexplicável, sabe? Muitas vezes, né, aquela emoção de você chorar, de você, né, tá sentindo a presença dele, de você tá louvando, ou até mesmo uma alegria que vem, uma paz que você não consegue explicar, porque é só o Senhor Jesus que pode nos trazer isso. Então, na devocional de hoje, o que nós aprendemos? Que a gente precisa relaxar, que a gente não pode deixar que a correria do dia a dia não deixe a gente sentir a presença de Deus. A gente precisa parar para dar oportunidade do Senhor Jesus encher a nossa vida com a presença dele. Amém? Que Deus possa te abençoar. Espero que vocês tenham gostado da devocional de hoje. Um beijo, fica com Deus.